Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu de novo com vocês para a gente refletir junto sobre o Evangelho maravilhoso e transformador de Cristo. E hoje eu vou tocar num tema um pouco polêmico, talvez um pouco espinhoso, mas eu tenho a esperança no meu coração que essa reflexão pode trazer bons frutos. E com certeza é um dos temas mais relevantes na história da igreja e na história da fé, porque é importante a gente tratar sobre a fonte da nossa fé. Durante muito tempo, muitos anos, houve esse debate no meio da religião, no meio da fé, sobre da onde origina as nossas convicções, as nossas certezas e as nossas convicções do Evangelho. E eu acredito que esse é um tema que é altamente pertinente nos dias de hoje, porque existe uma gigantesca confusão de convicções e de certezas equivocadas em um período meio dramático e cheio de trevas da nossa história, nessa guerra de informações, nessa guerra de narrativas. Eu, como filho de Deus, eu queria contribuir uma boa argumentação do que seria o jeito correto de se acreditar em Deus e o jeito que seja eficiente para nós termos um bom relacionamento com Deus, porque afinal de contas, no final das contas, é isso que importa, é nós termos um bom relacionamento com Deus, entendendo a sua soberana vontade, entendendo o seu plano de salvação, para que possamos viver pela fé e ser justificados pela fé que Cristo nos passou, não aquela que muitas vezes habita e permeia o nosso coração por vontades próprias ou por ledo engano. Então eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 1, que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Eu tenho uma frase que eu costumo utilizar na minha vida, que é a seguinte: se nós não nos atentarmos para o diagnóstico de um problema, nós nunca conseguiremos resolver esse problema. E eu vejo que nos dias de hoje, isso, na verdade, é um gigantesco dilema. Na igreja de Coríntios, provavelmente a igreja mais trabalhosa com a qual os apóstolos tiveram que lidar, especialmente o apóstolo Paulo, que lhe enviou essa carta, era uma igreja que estava altamente confusa. Era uma igreja que recebeu o evangelho puro de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, e estava confundindo isso com cultura popular, imoralidade sexual, judaísmo exacerbado, antiga aliança, nova aliança, coisas desse tipo que, infelizmente, ainda permeiam as nossas instituições religiosas, as nossas igrejas e a sociedade como um todo, né? Que afirma acreditar em Deus, mas não quer viver aquilo que Deus pede para elas viverem, né? Então, como o apóstolo Paulo falou aqui no verso 1 do capítulo 15 de Coríntios, nós precisamos nos atentar ao evangelho que nos é pregado. E graças a Deus, nós temos algo que eles não tinham na época, eles só tinham a Torá,
que era o Antigo Testamento judaico, principalmente a parte do Pentateuco, o livro dos profetas, o livro de Salmos. Eles também tinham escrituras, mas nós temos o Novo Testamento, que são as cartas canônicas que os evangelistas ou o apóstolo Paulo nos deixaram como herança de uma ortodoxia, que seja um conjunto de segmentos e doutrinas que nós podemos analisar e viver segundo essas doutrinas para o nosso bem e o nosso relacionamento com Deus. Eu criei uma tese na minha cabeça, não que ela seja muito sofisticada, porque eu sei que eu não sou esse cara sofisticado, mas devido a bastante reflexão, eu acabei diagnosticando, de certa forma, fontes diferentes de fé que fazem com que exista essa confusão muito grande com relação ao que devemos seguir para fazer a vontade de Deus. Eu, como protestante, tenho na minha cabeça que as Escrituras Sagradas são a nossa maior fonte de autoridade. Mas existe no mundo eu consegui chegar em 4 pensamentos assim, lógico que deve ter mais subgrupos relacionados a esse tipo de coisa, mas eu cheguei em 4 grandes grupos que seriam a fonte de fé das pessoas, que seria, primeiro, a fé popular, segundo, a fé institucional religiosa, terceiro, a convicção pessoal e quarta e única, eu já vou deixar bem claro desde agora, quarta e única, que é o Evangelho de Cristo, que nos foi pregado através do próprio Cristo, através dos apóstolos e das pessoas que ao longo da história da igreja se debruçaram e conseguiram deixar de uma forma bem azeitada e coesa a fé cristã. Então, qual que é o problema de uma fé da cultura popular? Ela é uma fé descompromissada com o Evangelho em si. Ela é uma fé que trata Deus como algo distante, como alguém que eu precise de uma forma eventual, mas que não tenha nada a ver com a minha vida. E o que acontece com esse tipo de fé? Ela acaba te afastando dos verdadeiros propósitos que Deus tem para a nossa vida. Ela afasta a gente de repensar atitudes que nós muitas vezes praticamos de uma forma equivocada, que desagrada a Deus. Mas esse tipo de fé, pelo menos, é uma fé que está mais aberta ao diálogo, à conversa. E lógico, não são todas as pessoas, né? Mas ela, pelo menos, ela não está tão enraizada em coisas equivocadas. Porque simplesmente é um tipo de fé que não pensa sobre Deus. Então Deus não é a parte mais importante da vida. A fé institucional religiosa, essa também é uma fé muito perigosa, porque muitas vezes nós colocamos no Evangelho coisas que o Evangelho não disse. E a gente infelizmente vê em muitos lugares que o Evangelho é deixado de lado para que se propague e comungue de regras que não estão estabelecidas por Deus. Isso cria um monstrengo que afasta as pessoas de Deus. E também temos a fé que deriva das próprias convicções pessoais. E essa é uma fé que é difícil de você tratar de uma maneira à luz das Escrituras Sagradas para uma real mudança de vida. Ela é difícil porque ela trata de mudanças internas. Mas é justamente nas mudanças internas que o Evangelho, a real fonte da nossa fé, deve trabalhar. O Evangelho, ele já veio pronto por Cristo. Cristo já trouxe as boas novas que mostram o caminho correto para nós, filhos de Deus, agradarmos a Deus e vivermos daqui do jeito que Deus gostaria que nós vivêssemos, não porque Ele é um ser caprichoso, mas é porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de tudo. E Ele, mais do que ninguém nesse universo, sabe o melhor para nós. Então é por isso que eu te convido a refletir. Primeiro, qual que é a fonte da minha fé? A fonte da minha fé é uma fé popular?
é uma fé do senso comum, onde as pessoas inventam muitos clichês para seguir as suas convicções e deixar Deus de lado na vida. A minha fé é uma fé institucional religiosa, onde eu coloco mais regras e limites que o Evangelho me impõe. A minha fé é uma fé de convicção pessoal, onde eu, com o meu coração enganoso, defino o que é certo e o que é errado. Ou a minha fé está no Evangelho de Cristo, derivado das Escrituras Sagradas, que moldam o nosso coração e que de verdade fala aquilo que precisamos escutar, que precisamos mudar e que precisamos refletir, porque Deus, onipresente, onisciente, onipotente, sabe de tudo que precisamos viver, como precisamos viver, para que isso traga bons resultados, não só aqui nessa terra, nesse mundo da queda, para podermos influenciar outras pessoas e ajudar outras pessoas e propagar para outras pessoas o quão bom é o Evangelho de Cristo, mas também para chegarmos à plenitude do seu reino, onde ali sim estaremos sendo governados por Deus, face a face, diretamente, e ali não vai haver mais nenhum tipo de fonte que não seja Deus para a nossa vida. Eu te convido a refletir. Eu tenho colocado no meu coração uma frase assim: eu quero viver os limites que o Evangelho me impõe e as liberdades que ele me dá. Isso é libertador, porque a verdade liberta. Mas muitas vezes nós resolvemos que nós não vamos ser escravos de Cristo para sermos escravos de nossos desejos, do hedonismo descontrolado e desenfreado. Mas não se esqueça, se você estiver fazendo isso, você também é escravo. Você também está sendo escravo do pecado, escravo das suas próprias convicções. E o que difere ser escravo de Cristo, ser escravo das verdades que ele impôs, que ele ensinou e que ele mostrou para nós com a sua vida, é que fazer a vontade de Deus sempre vai ser a melhor alternativa. Sempre, não há discussão. Quem vive isso sabe do que eu estou falando. E se você não vive, eu te convido a refletir. Pense se as suas convicções elas estão te afastando de Deus, elas estão te afastando do seu próximo, elas estão te afastando da comunhão, da boa convivência, se elas estão te afastando da renúncia, do arrependimento. O arrependimento esse que Deus pede para nós termos, para podermos estar diante dele como aqueles que são humildes e recebem da sua graça e vivem da sua graça. Reflita sobre isso. Tire esse sábado para pensar: qual é a origem da minha fé? Qual que é a fonte da minha fé? E eu te aconselho, como alguém que te ama e quer seu bem, faça do Evangelho a fonte da sua fé. Debruce sobre as Escrituras, nós temos algo precioso em nossas mãos, que muitos se sacrificaram para que chegasse desse jeito para a gente, com um direcionamento bem coeso. A Bíblia ele é o livro mais analisado da história, o mais coeso, porque existiu muitas pessoas que queriam questioná-lo e acabaram se debruçando em sua verdade, e muitos que já amavam a sua verdade empírica e conseguiram constatar que é algo ainda mais precioso para a nossa vida, porque realmente foram homens que foram inspirados pela divindade que molda e muda a nossa vida. Que a sua fonte de fé seja o Evangelho. Coloque no seu coração o desejo de ser guiado pelo Evangelho. Coloque na sua vida a meta de compreender e viver aquilo que o Evangelho de Cristo te ensinou. Largue todas as outras 3 fontes de fé, porque elas acabam sendo apenas um modelo equivocado daquilo que o Evangelho já nos dá, que é Cristo Jesus, a sua cruz e a sua ressurreição, a sua ofensa e a sua atração nas medidas certas. Viva as liberdades que o Evangelho te dá e os limites que ele te impõe, porque é Deus que falou para nós a melhor situação possível.
Tenham um ótimo sábado, fiquem com Deus e coloquem no seu coração o Evangelho. Até mais.